Fala, turma. Falar do RBVA 11. Vamos atualizar o relatório do fundo, ver o que aconteceu aqui no mês. Tem mais saída de locatário aqui, preocupante, não é preocupante? Essa é a outra parte que eu quero falar com vocês aqui também, né? Mostrar para vocês essa questão da receita do fundo. Só lembrando, antes de eu começar, curte o vídeo, dá aquela força para o canal crescer. O canal é pequeno, então eu preciso de fato que vocês curtam o vídeo aqui para ele crescer. E também do meu relatório, está na descrição desse vídeo aqui e na descrição do canal, para quem quer montar sua carteira por conta e depois ter um acompanhamento de certa forma, porque você monta a tua carteira de repente com parte desses fundos imobiliários, e esse é um relatório que eu atualizo conforme eu entendo que é necessário ser atualizado, mudou algumas coisas de repente nos fundos que estão aqui dentro, eu pego e atualizo esse relatório aqui e você não paga mais nada por isso, tá? Paga uma vez, R$ 29,90. Depois disso, você vai baixando as atualizações. Nesse relatório que eu estou mostrando aqui, que é um PDF, ainda não está aqui. Mas nos outros relatórios, o novo, que está lá pronto para ser atualizado, em breve eu vou subir no site, ele já vem aqui. Relatório atualizado na data tal. Então você consegue ter um controle também nesse sentido, tá? E custa aí uma vez só de R$ 29,90. Eu acredito que vai te ajudar bastante ali nos teus investimentos, tá? Orientar aí a tua carteira. Falando agora do RBVA aqui, vamos ver o que nós temos de novo no fundo. Um fundo que de certa forma está esquecido aí pelo mercado, alguns analistas começam a olhar para ele, tem a questão da Rio Bravo com alguns imóveis, com alguns outros fundos aí que muita gente fica com o pé atrás pelas movimentações que já fizeram e tudo mais, mas o pessoal aqui do RBVA a princípio vem mostrando aqui uma melhora gradativa aqui no fundo, né? Então eles venderam 2 imóveis, a gente já vai ver isso, uma tira aqui de 15,2, na verdade eu já falei, né, do fato relevante que eles soltaram, tem um vídeo aqui só para falar disso, e uma tira de 21, uma tira bem interessante, 2 imóveis e agências bancárias, e o pessoal que diz, agência bancária, o imóvel não traz mais valor, aqui tem uma tira de 21%, né. Atualização aqui, 2 contratos da Caixa, a gente já vai ver mais abaixo também, a Caixa reincidiu 2 contratos, e a gestão já deixa claro que não vê movimentos da saída da Caixa, antes que haja um desespero, né, de muita gente. Bancos vão acabar. Estão diminuindo, de fato, e a partir de 2018 o próprio RBVA começou com essa gestão ativa, era 100% da renda aqui agências bancárias, e o fundo ele foi vendendo imóveis, e hoje a gente vê que a maior receita hoje, o percentual, vem do segmento de educação, né? Não é nem mais do segmento bancário. No mesmo resultado, 0,08, o fundo paga aqui o 0,09, tem ainda lucros ainda a distribuir. E aqui a venda daí, né? No início de outubro, anunciamos a venda, Barra Funda, em Nilo Peçanha, 3 milhões e meio, então a venda gerou um lucro aqui de 5 milhões, ou 0,3 centavos cota. A venda foi realizada 76% acima do custo dos imóveis e no exato valor do laudo patrimonial. A taxa interna aqui de operação, como eu já disse, de 15 e 22, né? 76% acima do custo, bacana. E nesse caso aqui não foi feito acima do laudo, mas sim no valor patrimonial, o que faz parte também. Não é uma venda ruim, né? Se a gente considerar que foi 76% acima do custo aqui. Pagamento, a forma como foi acordado, 47% à vista, 26% no valor na segunda parcela, 3 milhões e meio em 30 dias, e 27% aqui dividido em 12 pagamentos de 300 mil, corrigidos obviamente aqui pelo IPCA. A gestão aqui fala por que foi oportuno, isso aqui eu já falei tudo no outro vídeo, tá? Do RBVA aqui, que eu trouxe só sobre essas duas vendas. Aqui temos o histórico de vendas do fundo até hoje, né? Bem interessante, né? Um ganho de capital desde que eles começaram essa gestão ativa em 2018 para 19 ali, 75 milhões. O valor total aqui de vendas nós temos aqui 239 milhões. O valor do laudo, o patrimonial aqui era de 193, então muitos imóveis vendidos acima do laudo. E aqui a atualização da Caixa Econômica, dos 2 imóveis, né? O fundo teve Distrato, Mutinga, localizados ambos em São Paulo, né? Um em Osasco e outro em São Paulo. E aqui vem um ponto que eu deixei até destaque, né? O impacto negativo no resultado recorrente deverá ocorrer apenas em março de 26. Isso porque tem a questão do aviso prévio, que a Caixa vai precisar cumprir, e também uma multa aqui pela rescisão antecipada. Mas percebe aqui o impacto 0,001 cota. Por isso eu digo, conforme os fundos forem ficando maiores, muito mais imóveis dentro do fundo,
e eles tiverem, mesmo que eles tiverem, um mesmo locatário representando 20% de receita, que é hoje a Caixa Econômica, que representa 26% da receita, ou 25, né? Caiu para 25. Com a venda daqueles 2 imóveis, que também estavam locados, se eu não estou enganado, para a Caixa, caiu para 25. A gente percebe que a receita aqui ela vai ficando cada vez menos representativa, mesmo tendo 25% da receita com o mesmo locatário. São contratos diferentes em diversos imóveis. Então isso representa cada vez menos no resultado e acaba não sendo tão impactante assim, né? Aí aqui eles estão falando da inauguração da Academia Ultra, né? Esse era um imóvel também, agência bancária, e veja como foi transformado, né? Foi feito um baita investimento aqui. Então, aqui contrato novo, e pensa aqui o quanto esse imóvel agora ele não se valorizou, né? Com todas essas mudanças aqui, com tudo que fizeram aqui dentro. Então tem uma valorização bem significativa nesse imóvel se uma hora o fundo resolver vender o imóvel. As obras aqui da Porto Belo, com contrato de 20 anos, 100% atípico, então saiu, tem que pagar a multa integral. Vai ser aqui o imóvel mais bonito, com toda certeza, quando esse imóvel estiver pronto, ele vai ser o mais bonito aqui do portfólio do RBVA. Inclusive eles deixam aqui, o imóvel será um dos mais icônicos da região, está sendo construído de forma artesanal, para justamente aqui alinhar os detalhes com a locatária, né, que tem a questão de arquitetura, com design, então arquitetura e design, eles até deixam aqui, né, arquitetura e design de interiores, né, já que eles vão trabalhar com isso, então vão fazer um imóvel muito bacana. Então um imóvel, a hora que estiver pronto, com toda certeza vai ser um imóvel muito bonito. Essas janelas espelhadas aqui, elas dão um destaque bem significativo. Eu tenho um imóvel hoje aqui na minha cidade também, que era o meu estúdio de treinamento, então também tem as janelas, só comentando isso aqui, mas também tem essas janelas espelhadas, elas são muito bonitas e dá um destaque para o imóvel, tá? Quando pronto, no segundo semestre, o imóvel será aproximadamente quase 2.000 metros quadrados, enfim, fala da localização, né? Uma localização bem próxima aqui à Europa, Avenida Brasil, Avenida Rebouças e Avenida Brigadeiro Faria Lima. Então um lugar muito bacana e de potencial de valorização. Lembrando que o fundo está desenvolvendo do zero. Então esses resultados a gente vai vendo depois, ali na frente, né? O resultado positivo se de repente o fundo se desfazer, que eu acho que eles não vão se desfazer, já que é um contrato de 20 anos aqui. Tem que buscar extrair o máximo de valor desse contrato. Distribuição projetada, 0,09, a ideia é pagar isso até o fim do ano, pelo menos. Aqui a gente vê que as despesas de vacância em relação a julho aumentaram, né? Porque a gente viu a vacância, acho que eu nem comentei, né? Eu fui passando e não comentei, mas não tem nada demais também, tá igual. A vacância aqui em 6,7 e automaticamente isso acaba afetando aqui nos resultados do fundo, né? Na distribuição, poderia de repente distribuir um pouquinho mais. Claro que os 353 mil não daria para isso, mas é um ponto que sempre tem que atentar, né? Essa questão de despesa com vacância e também essa questão de vencimento dos contratos. Deixa eu ver se eles estão aqui. Até se eu já passei. Deixa eu achar aqui para usar o raciocínio, né? Aqui, né? Cronograma de vencimento de receita. Então, para 25, 3,8. Para 26, não temos nenhum vencimento, pelo visto, né? Não, o ano 26 aqui não está aqui dentro. Então, a gente passa ileso em 26, né? Quem é cotista do fundo não tem vencimento aqui para 26. E por que isso é importante? Porque se a gente tem uma vacância que está consumindo aqui para deixar os imóveis lá, pagar os impostos, os encargos, enfim, né, tudo que precisa de 353 mil, e tu tem um aumento de repente de vacância, vencimentos em contratos ano que vem. Ano que vem vence 15% dos contratos do fundo. E vamos imaginar que todos os 15% sejam vendidos, não renovados, perdão. Nós vamos ter um aumento ainda maior de vacância, um custo de vacância maior que deixa de vir para o bolso do cotista esse resultado. E a gente vê que para 2026 não tem, né? Despesa para o CRI, sempre mantendo os 800 e poucos mil aqui para pagar. E aí vamos seguir falando do restante aqui do relatório. Composição do fundo, então essa questão de valores a receber, isso aqui eles podiam separar, eu vou repetir isso sempre, né? Porque aqui dentro está também não só venda de imóveis, se fosse a gente olharia para isso aqui, né? E dizer, pô, legal, tem mais 40, tem 55 em FIs, pode de repente mexer ali e vender, temos aqui renda fixa e o caixa, pô, 38, aí temos mais 49. Então, para ir honrando os seus compromissos, né, honrando os seus compromissos para frente, pô, tá tranquilo, mas parte disso aqui são os aluguéis, né? A gestão, inclusive, deixa aqui, ó, 49 milhões, valores a receber, porém, valores a receber contemplam contas a receber por aluguéis de imóveis, contas a receber por vendas e outros valores a receber. Isso podia estar separado.
gestores cada vez mais têm que trazer as coisas detalhadamente separadas, né? Para não parecer que, pô, tem bastante aqui, né? Mas enfim, a questão de alavancagem ela segue tranquila pelo menos pelos próximos meses. Aqui o total de valorização, 94%, desde que a gestão se tornou ativa. A base de cotistas aqui crescendo bastante, né? A gente vê que. Aí olha só, esse é um ponto que eu vou dar uma parada aqui para até falar sobre isso. O fundo foi virando base 10, eu não lembro o ano agora, mas eu acho que era por aqui. E aí, percebe que foi aumentando, né? 2.000 investidores, 2.000 investidores, 1.000, 1.000, e de repente daqui para cá saltou a base de investidores, quase 10.000 investidores. Vocês conseguem imaginar o porquê? Porque melhorou muita coisa no fundo? É porque vamos ver a Selic cair e muita gente se empolgou e comprou o fundo que está descontado e tal? Eu não acredito nisso. Acredito que, se não estou enganado, no mês passado, o primo rico lá, Thiago Nigro, ele fez um vídeo mostrando que ele colocou R$1 milhão no RBVA. E aí muita gente vem por isso, né? Não deveria ser assim. Estão comprando o RBVA porque ele comprou. Aí ele explicou que ele tem lá o analista dele que orientou para ele e tudo mais. Então o analista indicou para o Thiago comprou, eu vou comprar. Não deveria ser assim. Porque quando ele sair, se vamos imaginar que o RBVA desse problema, tá? Só uma hipótese. Ele vai sair antes e só depois ele vai informar. Como todo mundo faz. Teve um outro influenciador lá em 2023 que ele vendeu o Vino 11. Aliás, ele comprou o Vino 11, 22 ou 23, porque o Vino tinha um lucro a receber com venda na época de imóvel, ia distribuir um dividendo um pouquinho maior. Ele entrou, assim que ele entrou, ele anunciou para a galera num vídeo aqui no YouTube, as cotas subiram. Ele foi mantendo posição no Vino, até que esse lucro chegou ao fim e a galera não acompanha para ver quando vai acabar esse lucro. E o que ele fez? Ele saiu, comprou um outro logístico, tá? Não vou citar o nome aqui porque quem acompanha mais vídeos no YouTube vai saber de que eu estou falando. Eu não quero ter treta com ninguém, nenhum tipo de problema aqui. Mas ele comprou um logístico que estava muito descontado, e era um logístico mais ou menos, tá? Mas ele comprou porque estava muito descontado. Então ele saiu do Vino. Aí ele gravou um vídeo anunciando, explicando por que ele saiu do Vino, etc, etc. E explicando por que ele comprou aquele logístico. O que aconteceu no dia seguinte? A cotação do Vino caiu e aquele logístico incrivelmente subiu. Sabe? Então vocês têm que tomar muito cuidado com essas questões, né? Eu confio no cara, tudo bem. Só que, você vai. Em algum momento, se hoje você tem pouco capital investido, Jader, eu tenho só 5 mil investidos, 10 mil, comecei agora. Em algum momento, pode confiar em mim, em algum momento você vai chegar aos 200 mil, você vai chegar aos 500 mil. Em algum momento você vai ter talvez R$1 milhão investidos, né, nos fundos imobiliários. Você vai confiar a vídeos, eu estou falando a mesma coisa aqui para mim, você vai confiar um vídeo, só um vídeo que eu estou fazendo aqui, e veja, eu falo dos detalhes aqui, né, do relatório. Tem influenciador que só faz mostrando o que ele comprou, porque que ele comprou, e ele não fica fazendo leitura mensal dos relatórios aqui. Então até aqui pelo meu canal, e por outros canais de outros influenciadores que fazem esse tipo de conteúdo aqui também, leitura de relatório, mostrando os pontos, né, talvez até dá, mas não deveria ser assim, não deveria. Você deveria acompanhar, ou então assinar uma casa de análise que você confia, né? Apesar de que eu também não gosto muito desses projetos de ficar comprando e vendendo, porque geralmente casa de análise tem esse negócio de ficar vendendo, mas aí é uma estratégia de cada um. Então ou você assina uma casa de análise, ou você lê muitos relatórios por conta, tá? Não deveria ser desse jeito, mas aí respondendo de novo, né, eu acredito muito que subiu bastante aqui por isso. Por causa daquele vídeo que o Thiago fez lá, né, falando, e aí muita gente comprou, né? Pode ser, eu não lembro agora se o vídeo foi em julho, se foi em agosto, mas deu um salto bem significativo aqui à base de cotistas, tá? Aqui, patrimônio do fundo, tá sempre explicando para quem está chegando, né, entender como é que o fundo está investindo, e aqui ele vem aumentando bastante. Aqui, só antes de eu falar sobre isso, 11 imóveis vagos. Vamos ver a gestão se consegue colocar, vai para 13 quando a Caixa Econômica devolver efetivamente aqueles dois lá. Mas aqui a gente vê que tem alguns imóveis premium já, né? Principais imóveis AAA na região capital de São Paulo, que vale a 17% do patrimônio do fundo. Bacana, porque tem alguns imóveis aqui da Caixa que são ruins, tá? Mas são só 28, já eram bem mais, né? Santander, a mesma coisa, já era mais. E aí a gente vê aqui a diversificação que o fundo ele vai tendo, né? Vai mudando isso aqui,
Plano e Plano, se não estou enganado, Grupo Ultra, Super Nosso, se eu não estou enganado, essa aqui também, tá? A Porto Belo não é o caso. Aqui eu acho que também já. Todos os imóveis, rede bancária. E muita gente dizia, não tem o que fazer nesses imóveis. Percebe que, olha o perfil, olha que perfil diferente de locatários aqui. Imóveis de agências bancárias, então dá para transformar os imóveis. É claro que acaba tirando um pouco aí do dinheiro do caixa do fundo, que ele precisa fazer essas mudanças, né? E aqui, como eu disse, 17% do patrimônio do fundo imóveis AAA. Se eu não estou enganado, é isso aqui que a gente tinha sobre o RBVA, né? Aqui a gente tem a questão sempre de configuração dos locatários, receita para o locatário, a Cogna aqui com a maior parte agora, a Caixa aqui com 25, né? Era 26 e pouquinho a Caixa. Da alavancagem não vou falar novamente aqui, já falei no último vídeo, não muda muita coisa agora para o curto prazo do tempo. Isso aqui eu vou reforçar, né? Nunca se prendam a isso aqui. É só 10%. Não funciona, não é assim, tá? Então fica aqui o vídeo do RBVA, as atualizações, as informações que a gente tem do fundo. É isso, a princípio, que nós temos, né? Muita gente gosta muito do GARI, do TXF, principalmente o GARI vem crescendo bastante também, virou base 10. Né? Eu fico imaginando se o HGRU e o TXF virasse base 10. Né? Eu acho que eles atingiriam a base de cotistas, o TXF principalmente, porque é um fundo que está na boca de todo mundo hoje, base de cotistas de repente de 1 milhão de cotistas assim, né? Se virasse base 10. Né? O pessoal, infelizmente, ainda se prende muito ao valor de R$10 na cota, né? Percebe que não muda nada, né? Mas fica aqui então as informações do RBVA.